Gente, bom dia! Nessa aula de hoje eu quero relembrar com vocês alguns conceitos importantes da filosofia para que possamos dar continuidade aos demais conteúdos, certo? Bom, para começar eu quero apresentar alguns objetivos para vocês. Um deles é a questão da concepção de filosofia e de filósofo, ou seja, as concepções filosóficas. Nesse caso, a metafísica, que diz que a filosofia é a única ciência, e as outras são parte dela. Uma concepção positivista que diz que a filosofia é responsável por ordenar e unificar os resultados extraídos pelo conhecimento que vem através das ciências. E a crítica, que diz que a filosofia é o juízo sobre a ciência. E também vamos aprender a distinguir, ou seja, diferenciar a atitude filosófica da opinião, ou seja, a atividade filosófica da opinião, em um slide mais à frente. Nesse slide, eu quero que vocês, de forma contextualizada, façam essa atividade, abordando sobre a filosofia, de que forma que ela pode atuar na sociedade, o que é o papel, o filósofo, o que ele faz, e se você conhece algum filósofo brasileiro, fale um pouco sobre ele, tá bom? Para a gente poder relembrar alguns conceitos da continuidade. Certo, e como todo início de filosofia, sempre gostei de comentar com vocês a questão do embate entre a filosofia e o mundo mítico. Por quê? Porque os filósofos gregos, o que eles buscavam era alcançar a verdade por meio da razão, o logos. E isso era um contraponto ao pensamento mítico, que ali existia entre os sacerdotes e os poetas, que viam a verdade na inspiração divina. Mas com o passar do tempo, isso foi uma ruptura no modo tradicional de enxergar o mundo e proporcionou aos homens a liberdade de entendê-lo por meio de novos recursos de pensamento. Com isso, eles mudaram totalmente a forma mítica de se pensar acerca dos fenômenos naturais e começaram a utilização do pensamento racional. Bom, nesse slide eu vou retomar para vocês o segundo tópico do primeiro slide, que fala sobre a atividade filosófica e a opinião. Desde sempre eu falei para vocês em sala de aula a questão de que os filósofos gregos sempre viam os sofistas como um prejuízo. Por quê? Eles se preocupavam que a opinião estabeleceria prejuízos para se estabelecer os verdadeiros critérios de acesso à verdade. De que forma? Eles colocaram esses termos, doxa, que seria a opinião, e aletheia, seria a verdade. E para os filósofos, essa briga interminável por quem ia vencer ou não o discurso por parte dos sofistas acabava atrapalhando a real intenção de se estabelecer critérios da verdade. Mas, para contextualizar atualmente, grandes correntes filosóficas mais atuais, diferentemente dos filósofos gregos, eles buscam reabilitar o trabalho dos sofistas, eles valorizam e criticam a posição de poder que os filósofos queriam estabelecer e se colocarem como únicos detentores da verdade. Ao contrário de manipuladores ou mesmo enganadores, os sofistas teriam mostrado a importância da multiplicidade de posições como forma de respeito à diversidade de usos do discurso. Então, algumas correntes filosóficas atuais não são tão concordantes com a opinião dos filósofos. Na verdade, eles apoiam também essa atitude dos sofistas. Bom, e por falar em Sócrates, que não deixou escrito algum, só que talvez a maior referência na história da filosofia seja ele, estudado devido aos registros de sua atuação, feitos por discípulos como Platão e Xenofonte. E aí ele utilizava um método de busca pela verdade que partia exatamente de quê? Do diálogo realizado em praça pública, com diversos interlocutores, no qual ele buscava desmontar certezas sobre temas importantes como a justiça, a virtude e a temperança. E ele tinha um princípio filosófico para isso, que era apontar a ignorância onde antes se pressupunha conhecimento. Dessa forma, impulsionava os envolvidos na dialética a buscarem mais conhecimento.
e se tornava uma busca infindável que Sócrates se esforçava em provocar por meio dos diálogos e do que ele caracterizou como um método maiêutico. E o que é essa maiêutica? É a busca de trazer à luz a concepções mais gerais sobre um determinado tema, por meio de múltiplas perguntas sobre ele, ou seja, trazer à luz ao conhecimento. Bom, pessoal, e para complementar o slide 3, que tem uma atividade, essa segunda atividade, vocês pesquisem sobre a filosofia em relação a como ela lida com preconceitos, mitos e opiniões superficiais. Façam um comparativo, anotem no caderno de vocês e me enviem no WhatsApp. Aguardo vocês. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje para relembrar os conceitos e vamos que vamos. Na próxima semana vamos dar continuidade. Tchau, tchau, abraço a todos.